Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Rotas do Sagrado. Eu sou o Felipe Roa, estou aqui em mais um episódio com a minha grande irmã, Kátia Rosa. com muito amor e carinho. E hoje nós vamos falar um episódio muito especial. Nós vamos falar da técnica apometria psíquica transcendental. Oba, gente, bem-vindos e bem-vindas, né? Como o Fê falou, volte lá, curta o nosso canal, né? Deixe um comentário, deixe suas dúvidas. A gente tem o Instagram também do Rotas, então qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aí nos comentários que a gente responde lá no Instagram, tá? Bom, Fê, seguinte, eu tava já esperando muito por esse episódio, porque você me apresentou a apometria. E pra mim, assim, foi uma descoberta incrível, tem me ajudado muito nos meus processos todos, sabe? Na minha proteção, na minha transcendência toda e conexão com o eu superior e tal. E aí, eu quero, assim, abrir já esse episódio, você falando pra gente, então, o que é a apometria, né? Como que é, o que é, quais são os benefícios, já ir abrindo pra gente, desvendando aí essa rota da apometria. Tá, vamos juntos aí nesse caminho, tá? Para começar, eu descobri, na verdade, essa terapia quando eu também precisei, quando eu fui buscar movimentos terapêuticos. Eu estava numa fase, num período que não estava muito legal, eu não estava muito bem, eu estava meio perdido, assim, insatisfeito, infeliz, perdido na profissão, quase entrando em depressão, e aí meus amigos, minha ex-cunhada também falou, nossa, você gosta tanto dessas coisas da espiritualidade, eu fui numa mulher que faz apometria, por que é que você não vai? Aí eu olhei e falei assim, apo quê? Nossa, o que é isso, né? Eu que É, já vivi em centros espíritas, kardecistas e tudo, né? Falei assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar dessa terapia. E ali, cara, eu falei assim, nossa, eu já tô tão mal, já tô acho que tão ruim que pior não vou ficar, sabe assim? Eu vou nessa mulher, nessa pessoa que acabou se tornando uma grande amiga. E ali começou a fazer muito sentido para mim. Eu comecei a sentir muito todo o processo terapêutico, todas as aberturas energéticas, o movimento que começou a acontecer no meu campo. Eu falei, voltou tudo. E principalmente um pouco essa sensibilidade espiritual. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa aqui, eu quero estudar, eu quero ver o que é isso, o que é essa terapia, o que é esse movimento, esse recurso. E comecei a fazer os cursos, desenvolvimentos, e aí nunca mais eu parei e mudei a vida inteira, como você sabe. mudou a sua e a nossa, né? Outras vidas também. É. Mas o que é essa técnica, né? Para que a gente possa falar um pouquinho a respeito dela. Então, em 1960, em Porto Alegre, dois médicos, o Dr. Lacerda e o Dr. Luiz Rodrigues, eles é que começam a apresentar esse recurso terapêutico, que se baseia simplesmente em o terapeuta dar comandos vocais, então eu verbalizo, eu falo comandos para você ou para mim mesmo, né, quando eu estou nos meus próprios processos de limpezas e meditações, mas eu uso a força da verbalização, do comando vocal, junto com estalos de dedos e contagens numéricas, porque isso cadencia e direciona toda a energia. É isso, na verdade, de uma maneira muito simples, que faz com que a terapia aconteça. Só que ela tem uma força muito grande, ela movimenta muito do nosso campo emocional, do nosso campo psíquico, traumas, bloqueios, memórias, limpezas de chakras e, fundamentalmente, também a limpeza e harmonização do nosso campo energético, espiritual. Ela tem esse nome, apometria, quer dizer além da métrica, além da medida. E vai ser chamada pelo Dr. Lacerda como a terapia do espírito, porque quer cuidar justamente de tudo que é energético e espiritual. No começo eles não sabiam muito bem que nome dar a esse desenvolvimento, mas como Lacerda e a mulher dele eram espíritas kardecistas, eles já tinham essa abertura para o espiritual, e eles vêm com essa realidade, olha, a pessoa está desdobrando, está acessando vidas passadas, está manifestando processos de desobsessão espiritual, ou seja, está movimentando muito energético, né? Todo o campo da transcendência humana. Então, eles chegam nesse nome, a apometria, além da métrica, além da medida, vamos abrir para toda essa realidade energética espiritual. Então, a terapia surge, na verdade, assim, a terapia surge no Brasil e vai começar a ser disseminada e usada de mil e uma formas e maneiras, né? E até chegar-se a essa terapia como a gente mais tem utilizado e feito, que a gente pode dizer que é uma terapia de consultório, uma terapia clínica,
né? Porque eu não preciso de uma casa ou eu não preciso de muitos apoios de outros médiums. Existe sempre, sim, esse trabalho, né? Que é incrível, que é maravilhoso, é muito focado nos processos de desobsessão e de doutrinação, mas dessa maneira como a gente aplica, é uma corrente, é uma forma de aplicabilidade da técnica que é mais voltada nesse autodesenvolvimento do meu psiquismo, do meu emocional, é um movimento meditativo e é um movimento terapêutico, né? Então a gente faz como sessão de terapia mesmo, né? Mas eu abordo todo o campo do transcendental, todo o campo do inconsciente, do subconsciente humano. O Godinho vai falar bastante, o Godinho é um estudioso também, que ele vai começar a vincular muito, né, da apometria e desses movimentos terapêuticos com o psiquismo humano, com a psicologia humana. E isso também foi uma coisa pela qual eu me apaixonei, né, e comecei a querer estudar, fazer a pós em psicologia analítica, com ênfase em mitologia, artes, a espiritualidade, a religião, para tentar ver o que era toda essa realidade do ser humano. Né? Existem muitos livros na espiritualidade que também falam a respeito disso, né? Joana de Ângeles, nos livros do Divaldo Franco, comentam muito também a respeito dessa sabedoria sobre o psiquismo humano, sobre a manifestação do psiquismo humano. Né? Aquilo que o Jung, também dentro da psicologia analítica, vai chamar de complexos, os nossos traumas, bloqueios, as nossas personalidades. Né? Na apometria, a gente começa a ver e a observar que a gente traz muito disso das vidas passadas, as personalidades de vidas passadas, ou multipersonalidades, como também a gente encontra muitas vezes dito por aí. Mas é essa manifestação do meu eu, de todo o meu eu, de todos os meus registros fractais de consciência, tanto dessa vida, da minha infância, da minha gestação, do meu campo ancestral e da minha vida passada, de todas elas. Então a gente começa a entender que eu, né, a manifestação do meu eu, da minha consciência, hoje aqui traz tudo isso. Né? Eu somatizo, eu psicossomatizo todas essas histórias, memórias, registros, informações, para chegar aqui e buscar o meu avanço, a minha evolução e a minha realização. Mas a gente começa a ver e a entender que o caos começa a ficar estabelecido. Às vezes eu quero fazer uma coisa e não consigo. Eu quero me movimentar e encontro uma resistência, uma procrastinação, uma insegurança, uma crítica. A carga do trauma vem à tona, né? A carga de um vício, a carga de um impulso, a carga de um desequilíbrio. E aí eu começo a ver que existe muito dessa resistência, existem muitas dificuldades para a minha realização. E que essas dificuldades podem vir justamente desses acúmulos todos que estão no meu campo, dessa minha consciência, dessa minha mente ego, desses desequilíbrios, traumas, bloqueios, memórias, todos que geram essas dificuldades, essas desarmonias no meu eu. Então, a apometria, para mim, começou a se mostrar como um caminho de harmonização de todo esse campo, de neutralização, de limpeza, de desenvolvimento de consciência, para que eu tivesse um pouco mais de governabilidade, para que eu tivesse um pouco mais de neutralidade, de eixo, de consciência, e não fosse tão dominado por todas essas cargas, memórias, dores, sofrimentos, da onde quer que eles venham. Então, para mim, eu falei, nossa, eu tenho uma técnica, nossa, eu tenho um caminho, né, seguro para eu lidar com todos esses campos, para eu sustentar a espiritualidade e conseguir harmonizar um pouquinho do meu eu, né, a minha sensibilidade toda. E aí eu conseguia cuidar do meu campo emocional, do meu campo psíquico, né? Tudo isso que a gente estava discutindo sobre a psicologia, o psiquismo humano, o meu campo energético e espiritual, todas essas forças todas externas, né? Que manifestam-se ou que às vezes são atraídas por mim mesmo quando eu baixo a vibração, ou seja, ressoam no meu campo, né? Porque de certa forma eu tenho uma relação com isso. Então eu comecei a falar, nossa, eu tenho como cuidar do espiritual, eu tenho como cuidar das minhas emoções, eu tenho como limpar meus chakras, cuidar do meu condomínio interno aqui de personalidades, cuidar do meu campo ancestral, né? Eu começo a entender que eu sou múltiplo e que eu posso cuidar dessa grande casa para que haja um eixo ali interno mais harmonioso,
capaz de olhar tudo isso e de não cair tanto em movimentos, em oscilações que são naturais da vida. Aí eu falei, nossa, eu quero estudar isso aqui, eu quero praticar, eu quero entender e eu quero me utilizar muito desse recurso. E eu via que era fundamental e começou a me abrir muito também, né, da transcendência e da espiritualidade. E as coisas começavam a vir, a acontecer, mas eu tinha mais equilíbrio. As cargas, vamos dizer assim, não me pegavam tanto. Eu saía mais rápido, eu ia para o positivo, eu mantinha as minhas orações, as minhas conexões espirituais, a minha transcendência, né? Eu afirmava o positivo, e eu não ficava tão dominado, tão tomado por aquelas cargas de dor e sofrimentos ou pelo que a vida me trazia. Porque antes isso se manifestava muito forte, né? O ego, a mente ego, controlava demais a vida e a existência. E é isso que acontece, né? O Jung tem uma frase no Fundamentos da Psicologia Analítica que eu acho incrível. E ele mesmo já falava isso. Eu adoro essa frase. Ele falava, é impossível você imaginar que você é uma unidade. Isso nunca aconteceu e nem nunca vai acontecer. Nós somos o infinito, um vasto campo de manifestações e de interferências. E muitas vezes, ele fala mais ou menos assim, tá? Muitas vezes nós somos atacados por pequenos demônios internos. E quando esses demônios intervêm, quer se fazer uma coisa, mas se faz exatamente o contrário. Para mim, essa frase resume tanto os nossos embates internos, os nossos embates interiores, as nossas lutas interiores. E aí eu vejo muito isso, né, que eu gosto muito desse estudo de vincular toda a espiritualidade com a mitologia e com a psicologia. Quando a gente vai para o mito de Bhagavad Gita, né, quando a gente vê Arjuna na iminência de uma luta, na iminência de uma batalha, lutando contra o próprio primo, né, ele fala, nossa, mas é sangue do meu sangue, é meu eu não gostaria de entrar nessa luta, nesse embate. E clama por ajuda, e nisso vem Krishna guiando pelo amor, falando sobre a força, né? A mente pode ser sua melhor amiga, mas a mente pode ser a sua inimiga. Sempre vão existir dois caminhos. Ou seja, em si já é um grande mito que está nos falando sobre essa luta interior, que está nos falando sobre romper toda a nossa mente ego de sofrimento e de se manifestar uma consciência superior, uma consciência divina, sagrada, né? Um eu mais equilibrado, harmônico. E para mim se trata justamente disso, né? É de estar nesse lugar, de encontrar esse lugar. E para mim é o objetivo fundamental da apometria psíquica transcendental, das nossas buscas todas, independente da rota. É encontrar a essência verdadeira, é limpar, harmonizar e transmutar justamente todo o nosso campo que se manifesta, que a gente traz, né, de todo e qualquer lugar. É não ficarmos à mercê de todas essas cargas, registros, memórias do passado. Porque é isso, se você quer mudar a sua vida, se você quer transformar a sua vida, você tem que mudar a sua personalidade. Se você continuar a pensar do mesmo jeito, agir do mesmo jeito, sentir do mesmo jeito, se comportar do mesmo jeito, continuar a ter os mesmos hábitos, não ter consciência, não questionar, não se observar, você vai ficar rodando em falso. Você vai ficar no mesmo modus operandi, vamos dizer assim. Isso precisa ser quebrado, isso precisa ser colapsado, para que se instaure a diferença e um novo eu, para que se questione. A nossa vida, nós ficamos muito contaminados pelo nosso passado. Super. Muito condicionados por todos os nossos traumas, memórias e registros, desde as nossas vidas passadas. A gente traz tudo isso, né? Na nossa epigenética, na nossa genética. A ciência está provando cada vez mais isso, gente. Eu preciso mexer nesse campo. Eu preciso trazer o grande objetivo da vida, talvez seja justamente esse. Essa limpeza, essa expansão de consciência, esse resgate e manifestar o eu verdadeiro. Então eu preciso de caminhos, isso lógico, né? De acordo com o que a gente busca. Eu preciso de caminhos para limpar isso, para harmonizar isso. E, acima de tudo, encontrar uma força.
evocar uma força de resolução. Então, isso para mim acabou acontecendo muito através dessa técnica. Por que eu chamo de apometria psíquica transcendental também? Porque eu busquei os fundamentos da técnica, da apometria, junto com os fundamentos da psicologia analítica, com os fundamentos da espiritualidade no geral, da filosofia, da mitologia, porque eu gostei muito, e para mim fez muito sentido essa junção de compreender o psiquismo humano, compreender o que é a nossa sombra, o que são esses complexos, essas personalidades de vidas passadas, esses impulsos, o que é, como eu mexo com tudo isso através da técnica, e o que é a espiritualidade em si, desde toda a história da humanidade. O que está se dizendo? O que todos os mitos estão nos querendo dizer de uma maneira simbólica? E é legal, Fê, te cortando um pouquinho, que eu fiz o teu curso, né? E essa abordagem aqui, ela é uma criação sua, né? Sim. Que é incrível, entendeu? Eu sinto, assim, ela é super completa, né? Porque como você falou, eu fui buscar também a apometria, e a apometria com você, eu fiz o curso, né? O Fê, ele vai falar sobre o curso, né? Que ele dá sobre essa formação para terapeutas e também para pessoas cuidar de si mesma, né? Porque, tipo, Sim. eu uso muito isso comigo mesmo, né? Assim, no meu dia a dia. E eu tive, né, essa oportunidade de fazer essa formação com você, e é realmente muito completa. Entendeu? Tipo, a gente fica 2 dias lá, você faz um dia inteiro, enfim, você vai falar um pouco sobre, mas a gente passa realmente por todos esses conceitos, né? Então, tipo assim, e esses conceitos, esses mitos, esses símbolos conversam diretamente com o nosso inconsciente, né? Com a nossa psique, com o nosso psiquismo, né? A gente identifica, a gente percebe a vibração, a gente fez, né, algumas práticas lá juntos, Sim. né? E depois no meu dia a dia, a gente percebe no campo mesmo, assim, no corpo, né? As vibrações, como que mexe, como movimenta, tipo as frases, entendeu? Que você traz e tudo muito organizado, né? Acho que você pegou tudo isso que você tá me contando, que é incrível, né? E sistematizou isso, né? O que é muito importante, assim, né? A gente ter esse sistema organizado. Né, porque eu fui te procurar, assim, nesse lugar da apometria, né, nessa busca de ter uma técnica, por quê? Porque eu fiz uma consagração da medicina da ayahuasca, entendeu? E foi uma noite bem difícil, bem desafiadora, né? A peia, né? Que é o processo intenso de aprendizado, né? Uhum. Mas que foi incrível, porque me levou para isso, entendeu? Me levou para uma necessidade também de compreensão dessas sombras todas que estavam em mim mesmo, entendeu? Que é isso que você falou, desses demônios internos, Uhum. entendeu? Então, tipo assim, de como lidar com esses demônios internos, ou de como direcioná-los, né? Como não ser escravos desses próprios demônios, né? Que são os nossos, entendeu? De tudo isso que tá na nossa carga mesmo, entendeu? Na nossa célula, DNA, Uhum. né? E aí foi quando eu te encontrei, assim, e fiz o curso, e pra mim foi incrível, assim, foi realmente um grande divisor de água. Eu senti exatamente isso, assim, de ter uma técnica ali, de ter algo palpável, entendeu? Que pudesse me ajudar, sabe? Que pudesse também me direcionar, junto com as orações, né? Até porque, assim, é um material super completo, tem várias orações, né? Uhum. Ali também, entendeu? Então tem um ancoramento da manhã, depois tem um fechamento do dia. Então, assim, é bem completo, ele é bem organizado mesmo, assim, para isso. Assim, para mim, vai ser uma excelente ferramenta, assim, realmente, assim. Eu gostei muito, porque é uma ferramenta e foi um caminho até para começar a direcionar minha consciência, direcionar minha mente, né? E colocar a mente para funcionar de maneira positiva. Uhum. E não deixar a mente à mercê dos impulsos e das questões negativas. Então, é um pré-condicionamento, uma direção, né? Vamos para cá. Para depois também começar a soltar, para toda a transcendência espiritual começar a se manifestar, né? Para o subconsciente ter espaço também, porque é ele que faz. Mas é um princípio, é uma força, né? Eu crio realidades positivas através da minha mente. E eu crio realidades positivas através da fala, da palavra, do verbo fez-se a carne. Eu magnetizo, eu materializo. Né? Eu estou dando ordens divinas para a minha própria consciência, para o meu próprio subconsciente. Então, por isso que ela também é muito forte. Né? Então, e eu acho fundamental, cara, e cada vez mais isso fica claro para mim, da gente promover essa automestria, essa automaestria, essa autorrealização, essa autoconsciência, como nos caminhos da meditação. Né? Então, por isso que para mim é fundamental, e cada vez mais, esses autoatendimentos, essas autolimpezas, né? Porque daí eu me coloco em conexão comigo mesmo. O objetivo é eu realizar a espiritualidade em mim.
livre de qualquer dogma, religião, preceito, livre de qualquer coisa. Eu preciso ter essa experimentação do sagrado e do divino em mim. É claro que eu vou beber em todas as fontes, né, para ter uma compreensão de todos os mitos, histórias, religiões, sabedorias. Eu vou reverenciar tudo isso, mas eu preciso trazer para mim, para o meu eu. E aí, por isso que eu fui também criando o curso e tentando deixar esse caminho bem completo ali dos comandos para abranger tudo isso, né? Abranger o meu campo energético, chakras, campo espiritual, que às vezes vem muitas cargas obsessoras de fora, interferências. Então, deixa eu cuidar do macrocosmos e deixa eu cuidar do micro, do meu eu, do meu interior. Vamos cuidar do psiquismo, vamos cuidar do emocional, vamos cuidar da criança, vamos cuidar do campo ancestral. Então, a gente vai passando por todos esses setores. E aí é uma coisa também que para mim sempre se mostrou muito forte, esses campos de proteção. Né, Nossa, eu ia perguntar isso agora, os campos de proteção, das pirâmides, né? Vamos lá. Campos de proteção energéticas e espirituais. Lógico, a gente precisa disso, isso é extremamente importante, necessário e ajuda muito. Então, uma das bases dos princípios fundamentais da apometria é usar as pirâmides luminosas, as pirâmides de luz. Nas chaves de Enoque também, você vê que isso se manifesta em várias culturas e povos ancestrais da humanidade. São geometrias sagradas, são campos sagrados que fazem com que eu pule para as dimensões superiores, né? Eu dou saltos quantitativos, né? Qualitativos, quantitativos, eu dou saltos violentíssimos no campo energético, para que eu entre em dimensões superiores, para que eu me comunique com o plano divino. Então, as pirâmides são muito utilizadas para isso, para os meus desdobramentos de consciência e conexão com a espiritualidade superior. E, ao mesmo tempo, eles criam essa proteção, esse campo magnético plasmado que eu cocrio e crio ao meu redor. A gente vê sempre por aí esferas de luz, Merkabas de luz, escudos do Arcanjo Miguel. Mil e uma possibilidades. A gente vê mesmo, né, falando aqui do xamanismo, dos indígenas, que utilizam essa geometria sagrada da natureza, né? A gente tem aqui a rosa, que é uma geometria sagrada, a gente tem aqui mesmo o grafismo, né? Tipo, os colares de proteção, entendeu? As pinturas, entendeu? Que vem trazendo exatamente isso, assim, ou seja, isso é a humanidade tá ali, né? É do universo isso, né? Essa geometria é universal, o nosso próprio DNA é uma geometria sagrada, né? É incrível isso, né? Foi feita assim, né? A vida foi feita e construída assim. A matéria é absolutamente sagrada, né? E como a gente faz a ligação, a conexão da matéria com o espiritual. E sempre dimensões sagradas, dimensões elevadas, frequências elevadas são iguais, são equivalentes a geometrias sagradas, vibrações, musicalidades elevadas. Então, são maneiras e formas de eu acessar esses campos. Por isso que a gente usa muito mantra, frequências de cura, sound healing, as geometrias, a natureza, a própria natureza, né? Fibonacci, né, o número de Fibonacci, a geometria, tá tudo aí. A natureza foi feita assim, nosso corpo foi feito assim. É incrível, né? E na apometria você traz as pirâmides, né? Sim. Porque também é legal falar, tipo assim, né? De repente que a gente tinha aquela ideia, né? De que as pirâmides era só um túmulo, né? Sim. E aí você já estava falando disso, né? Tipo assim, acho que é legal falar disso também, né? Tipo, que é um vórtice de energia gigantesco, né? De conexão, né? Absolutamente. Ainda é. Pirâmide nunca foi tumba de ninguém. Eu gosto disso, né? Você fala bastante isso. Nunca foi tumba de ninguém. Os faraós, quando faleciam, eles eram... como é que esqueci a palavra agora? Eles eram... a tumba deles, eram sepultados, mumificados e sepultados no Vale dos Reis. As pirâmides eram campos de ascensão espiritual. Né? Eles entravam, tinham as câmaras especiais dentro das pirâmides para fazer a conexão com a espiritualidade, a conexão com o reino de Osíris, a conexão com o reino de Ísis. Então eles entravam nas pirâmides para fazer rituais sagrados, conexões. Havia a Arca da Aliança, aliança do homem com Deus, com o divino. Eram joias, eram esculturas, onde os faraós, os sacerdotes, os religiosos, as pessoas deitavam, faziam e entravam em meditação profunda, faziam e promoviam os desdobramentos e as conexões, para buscarem informações, insights, resoluções,
no reino de Osíris, nos reinos e planos superiores de Ísis, fazer resgates nas infradimensões, né? Então já era uma autorrealização da multidimensionalidade. As pirâmides são grandes usinas de energias sublimadas. Elas funcionam até hoje. Aí tem as teorias que falam que elas eram revestidas de mármores, de quartzes, com as pontas em diamantes ou em ouro, né? O cume da pirâmide em ouro, que se tocavam tigelas de alabastro, né? Para promover a expansão e a ascensão energética, vibracional. Como que as pirâmides foram construídas, isso também é mistério. As pirâmides são alinhadas às Três Marias, ao cinturão de Órion. Né? Por que elas foram alinhadas assim? Porque é o grande portal também interestelar, espiritual, dos campos do sagrado e do divino, aos estelares, de Sírius, de Órion. Né? A gente vê pirâmides em várias outras civilizações. Uma vez na aldeia a gente fez um ritual que o Tídio puxou dentro de uma pirâmide. Exatamente. Né? Então a gente vê que são campos do sagrado e do divino. Então eles nos ajudam muito. Então a gente pode utilizar tudo isso. Energeticamente, espiritualmente. Eu me coloco dentro de pirâmides de luz. Eu faço a terapia dentro de pirâmides de luz. Eu uso ervas sagradas. Eu uso mantras. Eu uso frequências, vibrações. Né? Usa as ervas, né? O tabaco. O tabaco. Banhos de ervas. Eu faço as orações constantemente. Tudo que pode me ajudar e me auxiliar a evocar forças que me ajudem nessas resoluções e nessas limpezas. Eu preciso sustentar, o difícil acho que é esse, né? A gente sustentar o nosso campo positivado. E quando essa frequência baixa, é que também vem esse espiritual externo. Claro que eu vou ver no externo aquilo que existe em mim, a sombra que existe em mim, é um reflexo. Sim. Né? Eu preciso trazer isso também para mim, porque eu nunca posso terceirizar demais, isso eu acho muito importante, eu nunca posso terceirizar demais. Né? Eu fiz isso, eu perdi minha cabeça, eu fui dominado ou tomado por um demônio. A culpa é do demônio, a culpa é da minha sombra, a culpa é da minha personalidade da vida passada. Super, né? Tudo menos eu. Exatamente. É o contrário. Exatamente. Né? Chico Xavier já dizia isso. 70% a 80% é carga anímica, é carga da minha alma. Sou eu. Então, não adianta, amigo. Então se resolva. Puxe para você, traga para você. Claro que existe, claro que tem, que há. Vamos nos proteger e vamos nos cuidar nesse sentido. Mas vamos cuidar muito mais também de tudo isso que é interno. Né, a gente falou um pouquinho dessa palavra, né, dos demônios, os demônios internos, a sombra interna. Se a gente olhar para a terminologia da palavra demon, o sentido dela é diálogo interior. Que incrível. É uma voz interior. Entendeu? Difícil de reconhecer, mas é você que é o demônio. Você tem todas essas estruturas. É você. Né? Somos nós. Né? Somos nós. Então, traga para você. Fundamental. Tem essa força, porque uma vez também que você tiver essa força, você não tomba, você não cai, você não escuta isso. Né? Aí eu vou entrar em outra mitologia que eu amo de paixão, que é Ulisses. Ulisses e as sereias, né? Ulisses, quando vai fazer sua jornada heróica, sua odisseia, porque ele quer se tornar um bom rei de Ítaca, ele fala, bom, vou me realizar aqui, vou fazer minha jornada heróica. Pega o navio dele, pega o barco dele, os marinheiros e vamos matar Ciclope, vamos vencer dragões, conquistar ilhas. A primeira coisa que acontece, chegam as sereias. As sereias vão cantar, vão hipnotizar, vão te puxar para baixo, vão fazer com que você afunde na matéria, vão fazer com que você não vá, com que você não viva, com que você não se realize. Acumule vida não vivida. Então, a gente vai ter muitas vozes. E há milhares e milhares de anos, toda a humanidade, todos os mitos falam justamente sobre isso. E é sobre mim, é sobre o meu psiquismo, o meu ser humano. E como Ulisses vence as sereias? Ele canta. Ele canta melhor que as sereias. Apenas quando ele começa a cantar, manifestar essa outra voz, essa voz superior, essa voz suprema da minha alma, do meu íntimo, do meu eu verdadeiro, essas vozes todas se assustam e vão embora. Elas partem.
Então, eu acho que é muito isso, né? O vencer a si mesmo, vencer a si próprio. E é uma maneira de evocar essas forças. E é uma maneira de fazer e promover essa conexão também com o sagrado e com o sublime, entendeu? Por isso que eu gosto muito também e me apaixonei demais por esse recurso. E você traz isso na apometria, né? Sim. Psíquica transcendental. Sim. Você é o tempo todo, gente. É muito legal, assim. Porque, Fê, por exemplo, assim, o pessoal que tá lá escutando a gente, assim, né? Então, pra quem? Pra quem é? Entendeu? Assim, quem a pessoa sente, assim, que ela tá tendo essa necessidade, assim, e precisa conhecer essa técnica, precisa passar por esse tratamento, Tá. entendeu? E aí você contar um pouquinho pra gente, assim, como que é o curso? Porque hoje em dia Tá. o Fê dá o curso, né? Esse curso da apometria psíquica transcendental, que eu Sim. já fiz. Que material incrível, tenho apostila em casa, faço, né, tenho esse recurso, também já fui atendida por você, e também consigo perceber essa diferença, né, desse autoatendimento, de ser atendida também, Sim. que é muito incrível, né, e os duas são excelentes, né, e de todos esses recursos que você vai trazendo e colocando, e fala um pouquinho pra gente, tipo, né, pra quem é, entendeu, qual a pessoa sente esse tipo, o que tá acontecendo na vida dela, que ela perceba isso, que ela vai se beneficiar, né, os benefícios pra ela, e o curso, fala um pouquinho do curso pra gente. Tá, então vamos lá. A gente troca bastante, né? A gente sente muito os Super. auto-benefícios e das trocas, enfim, da expansão do campo. O curso é para todo mundo, é para quem quiser, para quem sentir vontade, necessidade, quiser fazer esse movimento, tanto de expansão, de autorrealização, quiser trabalhar, trazer essa técnica nos seus próprios movimentos, no seu consultório, quiser promover esses campos de proteção, de blindagem energética, limpar as energias da sua casa, do teu consultório, do teu próprio campo, ou fazer esses autotratamentos também, né? Então, eu acho que ele é muito aberto, não precisa ter outras formações, não precisa, sabe, não tem, o curso não tem contraindicação, porque ele vai ajudar muito em tudo aquilo que é tratamento do nosso emocional, do nosso psiquismo, do nosso mental. Então, às vezes, se a pessoa tem ansiedade, se a pessoa tem depressão, se a pessoa tem vazio existencial, dificuldades de toda e qualquer maneira, porque ele vai ajudar a organizar e a tratar todo o nosso campo sutil. Ele vai dar forças para esse campo, né? Lógico que a gente vai tratar do espiritual, daí a César o que é de César, daí a Deus o que é de Deus. Então, a gente sempre fala e trabalha junto com todas as outras terapias, tá? Só para deixar isso claro. Mas é um curso que pode ser feito e aplicado por todos e para cada um dos problemas existentes, tá? No curso a gente vai aprender muito a respeito dos fundamentos da apometria, o que é a apometria, quais são as 12 leis da apometria, o desdobramento dos meus corpos sutis e espirituais, o que é os estalos de dedos, a polarização, despolarização, o que é a criação desses campos de proteção das pirâmides. Aí depois a gente vai começar a conversar muito a respeito de toda a espiritualidade. O que são essas cargas obsessoras, miasmas, as entidades ou manifestações sombrias, por que elas são dessa maneira, por que elas são simbolicamente, como isso afeta o meu psiquismo, né? A questão dos vampiros, a questão dos magos negros, enfim, mergulhando um pouquinho, né, em toda a realidade transcendental. Depois a gente começa a falar da realidade transcendental positiva também, né? Os guias, os mentores, os mestres. O que isso representa no meu psiquismo, como eu vou desenvolvendo o meu psiquismo humano divino. Então, são minhas personalidades positivadas, né? A manifestação do meu inconsciente subconsciente, a manifestação do meu eu naquelas camadas, naquelas frequências. Então, a gente vai falar sobre a mitologia da Umbanda, pretos e pretas velhas, caboclos, o xamanismo, quais são os princípios fundamentais, o budismo, o hinduísmo, a meditação, para que a gente só entenda, apresente-se um pouco de toda essa realidade, para que depois você vá observando e entendendo, isso eu gosto mais, isso me toca mais, preciso me fortalecer nesse caminho. Mas é uma introdução a toda a espiritualidade humana, apresentando a base da mitologia, os fundamentos principais ali de cada área, né? A gente vai falar da Grécia, a gente vai falar do Egito, os estelares todos, arcturianos, andromedanos, pleiadianos, sirianos, qual a simbologia dos felinos, por exemplo, né? As forças crísticas, o que são as dimensões, os chakras, fundamentalmente, né, como manifestação do meu espírito.
E depois a gente mergulha também em todo o psiquismo, quem foi o Jung, qual é essa compreensão de inconsciente e subconsciente, o que são esses complexos, o que são essas forças psíquicas, traumas, bloqueios, o que é o arquétipo sombra, o arquétipo criança, que são as personalidades de vidas passadas, como elas afetam, como elas se manifestam no meu psiquismo, quais são as reações, né, a fisiologia dessas manifestações psíquicas de vidas passadas ou de complexos, de subpersonalidades. E o que é esse eu superior? O que seria, né, essa voz aí, essa essência divina superior que se busca? Então a gente faz uma jornada, na verdade, sobre todo esse conhecimento, e aí depois a gente vai para a prática. A gente pega o caderno de autoaplicação, o caderno da meditação e o caderno do tratamento terapêutico mesmo. Né? Então a gente recebe todos os comandos, a gente sempre conversa a respeito disso, é um processo vivo, para que você também vá se adaptando, trazendo para si, isso é uma questão que eu sempre falo e gosto muito de dizer, é para você buscar a sua espiritualidade, né? Você trazer para o seu coração, para a tua sabedoria. Então, e a gente sempre conversa ali também um pouco a respeito das dúvidas, das questões, do sentir. Tem um grupo de apoio lá, né, que a gente troca bastante isso, Sim. né? Mas é um curso muito completo, né? Porque tem toda essa teoria e tem a prática, né? A gente faz ali junto na prática, vai fazendo as trocas, Sim. vai tirando todas as dúvidas, né? Sim. Vai podendo fazer ali com você e praticando mesmo, né? E hoje em dia eu até faço também, né? Uma coisa que eu tenho gostado é fazer os processos até individualmente. Então, eu faço esse curso, às vezes, pessoalmente, individualmente com a pessoa, exclusivamente para tratar muito bem, né? Profundamente. Isso é muito rico, gente. Você poder fazer o curso individual. Sim. Né? Então é você e a pessoa ali, passa o dia, a necessidade de mais um, você que vai percebendo, né? Sim, e é muito rico, porque é uma troca personalizada mesmo ali, né? Sim. Não, eu gosto disso, e tenho oferecido essa possibilidade também, de fazer online ou de fazer desse processo, para poder estar em contato com a pessoa, né? Olho no olho, entender quais são as necessidades. Eu acho esse caminho muito rico, um caminho de entender a totalidade do ser humano, e de entender que a gente traz essa manifestação. E que no fundo, a gente se identifica demais com essa personalidade. A gente se identifica demais com esse ego, né? Ou com todas essas questões. Mas no fundo, a gente precisa se desidentificar um pouquinho. A gente precisa ter a neutralidade de todas essas cargas, memórias, registros. A gente vem para curar isso, né? Aquilo que na mitologia, na sabedoria hindu se chama de sanskaras, os selos, as marcas psíquicas, né? O resgate das questões kármicas que a gente vê também no budismo, né? A lei de causa e efeito. A gente traz tudo isso, a gente manifesta tudo isso. Não está na nossa mente, razão, no processador. Está no nosso campo consciencial, bioconsciencial, está no nosso campo bioconsciencial, está no nosso corpo somatizado, nos nossos músculos, na nossa genética, né? A gente manifesta tudo isso, a gente precisa olhar para tudo isso, a gente precisa cuidar, né? Sair dessa cegueira, romper com esse véu de ilusão, desses traumas que me impossibilitam de ver a verdade, me impossibilitam de relacionar-se com o mundo. A gente fala muito isso, né, cara? A gente é muito contaminado e a gente é muito sensível, né? Eu preciso, né? Não é uma obrigação, mas é muito benéfico, quando a gente começa a olhar para tudo isso, a cuidar de tudo isso, a dedicar tempo para tudo isso, para essa relação com a gente mesmo. Dedicar esse tempo para o que realmente importa para a gente, né? Porque o que a gente sente, né, assim, do benefício? Leveza, entendeu? Então, mais estado de presença para tomar as decisões importantes para nós, melhora os nossos relacionamentos, entendeu? E é o que você acabou de falar, o quanto a gente se deixa ser afetado, né? Então, a gente realmente começa nessa desidentificação e percebe que isso não me pertence. Ou mesmo quando bate, né? Que é o que a gente tá falando do espelho, né? Bateu, doeu, toma que é seu, né? Tem uma coisa aí conversando, né? Mesmo quando isso vem, a forma como a gente reage a isso, a gente fica menos reativo, né? É diferente. Então a gente começa a lidar de maneira melhor, mais pacífica com a gente mesmo, entendeu? A gente consegue se retirar de lugares onde nos faz mal, a colocar os limites que são necessários,
né? Então, tipo, a gente vai navegando nisso de forma mais harmônica mesmo, né? Nesse equilíbrio que é dinâmico, né? Nesse equilíbrio que vai tanto no nossa fisiologia, como nas nossas relações, como na sociedade. A gente se torna realmente uma pessoa mais pacífica. Sim. Entendeu? E cada um tem um objetivo na vida, né? Vem aqui com uma missão e tal. Então, muitas vezes, que eu acho que você falou uma coisa muito interessante, né? Da onde que parte isso, né? Que vem desse vazio existencial, ou desse desejo, né? De realização de um sonho. E o que impede a gente, então? De onde que vem, né? Esse vazio? A falta do quê? Né? E muitas vezes é falta da gente mesmo, entendeu? Sim. Que nos foi roubado, né? Em algum momento ali, entendeu? E aí a gente consegue, através de uma abordagem como essa, dessas técnicas, tantas e tantas rotas que a gente vem aqui trazendo, né? Em todos os episódios, aí realmente trazendo esse lugar, né, de conforto, né? E de conexão, de né? conexão, O perfeito. próprio Jung também falava isso, né? Se você tem vazio existencial, se você tem depressão, síndrome de pânico, ansiedade, falta de propósito, ele mesmo falava, tá faltando conexão com o inconsciente, subconsciente. Uhum. Perguntam para ele o que é inconsciente, subconsciente, ele fala, é o nome que a ciência dá para Deus. Total, incrível, né? Né? Precisa desse campo, precisa dessas novas conexões. Elas dão força, elas dão embasamento. A gente sempre fala isso, né? O problema vai acontecer, o caos vai chegar. Vira e mexe, vem o desafio, né? A gente vai passar de fase, vem o chefão ali, né? Para testar todas as nossas habilidades. Exato. Né? A sombrinha, o psiquismo se desenvolve assim. A sombra vira e mexe, vai sair do armário. Vai vir. Porque a gente precisa revisitar, fortalecer, avançar, treinar. Né? Então isso acontece. Mas é como e o quanto eu fico dominado ou identificado com tudo isso. Eu acho que esse também é um dos grandes benefícios que a gente busca, que a gente observa e que vê também o pessoal falando quando está nos entremundos, nas vivências, nos caminhos todos que a gente busca. Né? Porque para nós a espiritualidade é isso. Né? É esse eixo, é esse refúgio. É esse lugar sagrado e de amor ao meu eu. Isso aí. Que aceita, entende, fala assim, né? A gente tem essa amorosidade conosco e com os nossos processos, com as nossas próprias falhas, com a nossa precariedade. Né? A gente fala assim, a gente entende tudo isso, mas a gente também consegue e busca forças para se resolver. Né? Eu gosto daquela frase também da filosofia que a gente fala que a gente não veio aqui para resolver ou salvar o mundo. A gente veio para cá para se realizar. É isso aí. Então, buscarmos isso. Essa realização. E esse equilíbrio. E a vida é isso. A vida é essa busca, a vida é esse processo todo, né? Tipo, deixa eu vou lembrar o nome do filme. Acho que é um filme da Disney, da Pixar, eu acho, que chama Soul. Ah, super. Incrível, né? Lindo. Lindíssimo esse filme, gente. E aí é muito legal que no final ela fala um pouco isso, assim. Não, mas qual que é o propósito dela? Qual que é o propósito? Aí ela, vocês, sempre essa coisa dessa busca desse propósito, né? Que você, tipo assim, o que vocês estão fazendo, né? Perdendo tempo em busca desse propósito. E aí, na verdade, a vida é o propósito. Entendeu? É lindo. É a vida, entendeu? É o viver em si, né? É a vida. E é aproveitar a circunstância de se estar vivo a cada instante. E isso a gente vê muito no budismo também, né? É a existência em si é o propósito. É aproveitar, né? É desfrutar do milagre da vida a cada instante, da beleza da rosa, do perfume, do meu eu. A gente está tão... Às vezes a gente se esquece tanto, a gente foge tanto, fica na mente, no ego, dominado. E tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? A gente fala tanto disso, a gente fala super. Se afasta da natureza, se afasta do presente. Né? A gente fica dominado por todas essas questões. Porque lá atrás, né, onde assim, né, a gente vê isso muito nos povos nativos, originários, eles vivem essa ritualística o tempo todo. Sim. Faz parte da vida. Né, o ritual, a simbologia, essa conexão que não existe separação, né? Sim. Somos a própria natureza. A vida como sagrado o tempo inteiro. O presente o tempo inteiro. Né? O tempo todo, tudo é sagrado, né? Tipo, tudo é divino. O sol, a lua, os ciclos da natureza. As plantas. Os animais. Eles já veem essa espiritualidade ali o tempo todo, né? Não tem algo separado. Quando isso nos foi tomado, né? Que foi colocado como algo externo, grandioso e punidor,
é que a gente começa a se perder mesmo, né? E aqui, tipo assim, no nosso dia a dia, nessa espiritualidade na prática do dia a dia aqui, né, dessa correria e tal, não sei o quê, a gente tem uma ferramenta, tipo, como essa que a gente tá Sim. falando, que é o que você traz, entendeu? No curso, na técnica dos seus atendimentos, É. entendeu? Que faz esse resgate mesmo, que alivia essas cargas negativadas, entendeu? Que abaixa essas defesas pra gente ir pro essencial da vida, pra essa conexão que você tá falando. A vida fica mais leve, entendeu? A gente começa a se conectar com realmente o sagrado no dia a dia, a beleza de uma rosa, como você acabou de falar. Você olha o dia e fala, olha esse pôr do sol, olha... E aí fica realmente mais gostoso mesmo, entendeu? E mesmo quando vem a dificuldade, porque a gente tava falando, né? Tipo, igual o chefão, ver os desafios da vida, e é muito legal essa analogia, né? E é muito verdadeira. A gente entende que não é uma punição, entendeu? Tipo assim, não é um castigo. É só a manifestação da vida mesmo. É coisa que a gente precisa ir aprendendo a lidar, entendeu? E é assim, óbvio que as lições, vamos dizer assim, né? Os aprendizados, eles vêm mais profundo. Né? Porque teoricamente, assim, vamos dizer assim, mais fácil lidar quando é algo que está distante da gente. Por exemplo, relações, né? Uma coisa é eu ter uma questão ali com um colega de trabalho, né? Então, aquilo me fere de alguma forma, eu sei que isso está em mim, então, né? O espelho, entendeu? Então, tem alguma coisa em mim. E a gente vai lidando com isso. Aí, quando isso vem para mais próximo da gente, por exemplo, com os nossos pais, irmãos, relacionamentos, isso fica mais difícil. Entendeu? Então, tipo assim, aí a gente precisa se apegar cada vez mais nesse positivo, nessas técnicas, nesse alinhamento, nesse eixo central que você traz. Tá falando bastante da meditação, dos mantras, né? Sim. Dessa conexão, pra gente falar, opa, pera, né? Eu consigo lidar com isso, mas com amorosidade. Entendeu? Tem dia que eu vou dar conta, tem dia que eu não vou dar. Sim. E aí você tem recurso. Sim. Né? É isso, né? Eu tenho as minhas boias de salvação. Eu tenho ferramentas que me ajudam. Você vê, né? A gente fala muito também a respeito da meditação, desses centramentos, do budismo, né? Dessa necessidade de estar no presente e de não ficar abrindo essas lateralidades de pensamento. Eu devia ter feito isso. Por que eu não fiz aquilo? Ou enquanto você está aqui, você já está voando, viajando, criando 1001 histórias, questões, situações, brigas, desejos, impulsos. Então, são maneiras de você lidar com a realidade, lidar com a vida como ela é, e conseguir se manifestar e permanecer aqui. Né? Então, entender que a existência que é o fundamental, e ficar aqui. Então, a gente vê muito isso, né? Dessa meditação como ponto fundamental, e acredito muito nisso, né? De auto-observação, observar a própria mente, de direcionar sempre a sua vida para o positivo, de não dar forças para o negativo, né? De não alimentar isso, não alimentar esses pensamentos, não alimentar esses sentimentos, não criar isso, não ficar marcado ou contaminado, né, por essa frequência da escassez, do sofrimento, do abandono. Isso já está marcado demais na gente. Como eu faço para instaurar o diferente? Né? Então, ok, vamos usar ferramentas, vamos determinar, vamos verbalizar, né? Vamos fazer a apometria, vamos mantrar, vamos fazer as nossas orações, vamos cantar, né? O que a gente faz tanto na aldeia, os rezos, os cantos, as rodas, né? Vamos nos conectar com a vida, com a natureza, né? Com as medicinas, com a sabedoria das rosas. Vamos evocar essa força psíquica divina, os mestres, os guias, os mentores, as deidades, né? Vamos evocar essas forças psíquicas da realização, da abertura de caminhos, da prosperidade, né? Vamos tentar gerar esses campos, né? Seja através da apometria, seja através da meditação, seja através dos mantras, dos cantos, do corpo, que precisa entrar no meio desse jogo para equilibrar tudo isso, seja através das medicinas, da respiração. Na verdade, é uma integração de tudo, né? Integração, essa é a palavra, isso mesmo. Né? Por isso que a gente também idealizou essa questão do rotas do sagrado, né? Porque são vários caminhos, eles são complementares. É no absoluto que se forma. É por isso que existem tantas, acho que, mitologias, divindades, deidades. É na pluralidade que se encontra a unidade.
Eu sinto que o caminho da paz, da harmonia, né, da humanidade é exatamente esse. Quando a gente toma um caminho como certo e absoluto, é onde começam as guerras e os conflitos. Né? Quando a gente entende que é diverso, que é plural, que é infinitas possibilidades, entendeu? Que são várias manifestações, e esses códigos, esses símbolos, tá tudo dentro da gente, entendeu? A gente consegue harmonizar, né? Respeitar que existem várias possibilidades, né? Que é o que você falou, por isso a idealização do rotas do sagrado. A gente mesmo, né? Tipo, no Entre Mundos mesmo, nosso encontro, né? A gente traz tudo isso, né? Você traz a apometria, a gente traz a defumação, entendeu? Com as ervas sagradas, a gente traz os rezos e cantos indígenas, né? A gente traz essa força, a gente traz o chá da erva, do cacau que a gente tá vindo, a gente traz a dança, a gente traz o corpo, a gente traz o mantra, a gente medita, a gente faz um mudra. E essa possibilidade, essa universalidade, faz as pirâmides, entendeu? E é muito poderoso isso, né? Sim. E as pessoas vão se identificando, né? Cada um vai se identificando. Então, tipo, você tá assistindo, se identificou com a apometria, quer saber mais, entendeu? Procura o Se você se identificou, procura o Fê, né? Tem lá o Felipe Juan, que é o Instagram do Fê, e no Rotas do Sagrado também, né? Vocês vão estar acompanhando, entendeu? Pra também ter essa possibilidade de entrar em contato com essa técnica. Eu sou suspeita, sou fã, né? Sou fã do Felipe, por tudo que ele faz mesmo, por todo o estudo dele, né? Na psicologia analítica, nessa mitologia que você traz, essa simbologia toda que é fundamental e conversa diretamente com a gente, né? E esse curso realmente para mim, assim, Fê, foi um presente, te agradeço mesmo, assim, eu tenho essa possibilidade de ter essa técnica ali para mim a qualquer momento, acordo, já faço o ancoramento, então já vou ali pro meu dia já mais centrada, né, mais nessa conexão, entendeu? Então se você também sente aí no coração, vem com a gente, entendeu? Entra em contato, tira dúvida, entendeu? Se abra para essa rota também, tenha mais essa ferramenta aí, né, na sua caixinha de ferramenta de possibilidades que... É isso, a vida é exatamente isso, né? Para mim faz todo esse sentido. E para mim, só para fechar, né? A espiritualidade é a união. Quando a separatividade começa, ela vem junto com o julgamento, a crítica, e a separação, para mim, é a desintegração e a morte. Total. É a superioridade. Para mim, o símbolo da espiritualidade é a união e é o amor. Uhum. Então, te agradeço também e gostaria de aproveitar o momento para fazer uma reverência a todas as minhas mestras, mestres, aos nossos mestres, mestras, total, que sempre nos mostraram os caminhos e as rotas para a gente também poder se manifestar. A todos os nossos mestres e mestras, aquele arroz. Gratidão, meu irmão. Gratidão, meu irmão. Até a próxima. Até a próxima.